Vamos trazer a Venezuela para a conversa. Eu te convido para ir comigo até a região de fronteira do Brasil com a Venezuela, para onde Pedro Teixeira foi ainda no sábado passado, com alguma expectativa de retornar logo para casa. Mas, Pedro Teixeira, há quantos dias, hein, meu amigo? Você teve de permanecer por aí. Pelo jeito, o assunto vai ir adiante. O presidente Lula conversou com os líderes da Colômbia, México e Canadá sobre essa crise na Venezuela. E os telefonemas vêm 6 dias depois da captura ou sequestro, a depender do ponto de vista político, do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Pedro, bem-vindo. Obrigado, Elisa. Estamos aqui e seguiremos por aqui atualizando o que acontece na Venezuela e os desdobramentos internacionais da tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela. Ontem, o presidente Lula fez 3 telefonemas. Elisa, o primeiro deles com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Eles são bem próximos, discutiram a atuação dos Estados Unidos aqui no continente. Tem uma preocupação com relação a ataques e tensionamentos. Essa era uma expectativa, inclusive, indicada pelo presidente Donald Trump com relação à Colômbia também. Então, muito por conta disso, o presidente Lula conversou com Gustavo Petro e a nota publicada pela Presidência da República indica que os mandatários manifestaram grande preocupação com o uso da força contra um país sul-americano em violação ao direito internacional, a Carta das Nações Unidas e também a soberania da Venezuela. Isso foi dito também pelo presidente Lula e por Gustavo Petro publicamente nas manifestações que eles fizeram com relação ao ataque dos Estados Unidos e a captura do ditador Nicolás Maduro. É bem verdade que, em se tratando de política internacional, né, Elisa, o vai e vem é muito grande e muito rápido. O Gustavo Petro estava ali convocando manifestações contra os Estados Unidos, pela soberania da Colômbia, mas no mesmo momento em que as manifestações aconteceram, ele também teve um longo telefonema com o presidente dos Estados Unidos. Há inclusive a expectativa de que ele vá à Casa Branca nas próximas semanas para conversar pessoalmente com o presidente americano, assim como o Brasil também teve uma série de tensionamentos com o Donald Trump desde o início deste segundo mandato do presidente dos Estados Unidos, e depois de uma série de conversas, de encontros, a relação entre os dois países melhorou consideravelmente. Além disso, Elisa, o presidente Lula também conversou com a Cláudia Sheinbaum, presidente do México, também falando sobre este mesmo contexto, defendendo o multilateralismo, o respeito à Carta das Nações Unidas e tentando indicar que os países priorizam o diálogo em detrimento ao conflito. O último telefonema do dia foi com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Os dois líderes condenaram o uso da força sem amparo na Carta das Nações Unidas e no direito internacional e concordaram sobre uma necessidade de reforma das instituições de governança global. Há também, viu, Elisa, a expectativa de um encontro tanto com a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, nos próximos meses, uma visita oficial dela ao Brasil, como também com Mark Carney, o primeiro-ministro do Canadá. Ele também foi convidado para visitar o Brasil nos próximos meses em uma visita oficial, para que estes contextos do multilateralismo e de outras questões possam ser discutidos. Mais cedo, Elisa, antes de devolver para você, eu conversava com a Carol no Novo Dia sobre este pudor que tem tido o governo brasileiro com relação às manifestações relacionadas à Venezuela, para não chancelar eventuais movimentos do presidente americano Donald Trump com relação a conflitos, e isso, de certa forma, poderia pegar mal. O governo não quer fazer isso, pretende seguir defendendo a paz aqui no continente, mas, ao mesmo tempo, quer continuar tendo uma boa relação de diálogo com os Estados Unidos, em especial se tratando do tarifaço que foi aplicado
pelo governo americano nos últimos meses de 2025 e que seguem repercutindo na economia brasileira, mas ao mesmo tempo tem uma preocupação do Palácio do Planalto, viu, Elisa, com relação a eventuais movimentos que possam parecer alguma concordância com o que foi feito na Venezuela nos últimos anos pelo ditador Nicolás Maduro. São várias as pesquisas feitas pelo Palácio do Planalto, a gente já trouxe essa informação, mas vale ressaltar que apontam que a população brasileira rejeita o ditador Nicolás Maduro e que movimentos favoráveis a ele podem impactar nas pesquisas eleitorais e isso, de certa forma, impacta também nas eleições que acontecem em outubro deste ano. Volto contigo.